Numa noite tranquila, em Gileade, as luzes das estrelas pareciam iluminar segredos que poucos ousavam contar. Foi nesse cenário que nasceu Jefté, trazendo consigo uma história delicada. Seu pai era Gileade, mas sua mãe não era a esposa desse homem respeitado. Ela era uma prostituta. Em uma cultura em que a honra familiar falava mais alto que tudo, Jefté cresceu já marcado por olhares desconfiados e comentários maldosos que o seguiram desde o berço. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, Jefté percebia que não havia lugar para ele entre os filhos legítimos de Gileade. Os meio-irmãos o mantinham à margem, tratando-o como alguém que não devia sequer pisar na mesma casa. Dia após dia, essa hostilidade se acumulava feito uma tempestade prestes a desabar, até que, inevitavelmente, eles o expulsaram, argumentando que ele não tinha direito a nada, nem ao lar, nem ao nome da família, muito menos a qualquer herança. Mas o que ninguém esperava é que a saída de Jefté de Gileade fosse apenas o começo de um caminho surpreendente. Mesmo carregando a dor da rejeição, ele daria a volta por cima e se tornaria uma figura importante. No entanto, a escolha que ele faria mais tarde, uma promessa ousada e perigosa, o colocaria em uma rota de sacrifício que ainda hoje intriga quem escuta a sua história. É exatamente sobre essa promessa e o preço que ele pagou que nós vamos falar agora. Esse é o canal Mistérios da Fé. Sejam bem-vindos. Se você quer entender como foi a jornada de Jefté e por que ele precisou sacrificar a própria filha, já abençoe esse vídeo com o seu like. Jesus te ama. Vamos lá. Jefté partiu com poucas coisas na mochila, mas com muita dor e um futuro cheio de incertezas. Ele seguiu para Tob, uma região distante onde ninguém se importava com o passado de cada um. Ali, entre pessoas tão rejeitadas quanto ele, Jefté começou a descobrir seu valor. Surpreendentemente, aqueles que a sociedade desprezava o reconheciam como líder. Enquanto isso, em Gileade, uma ameaça perigosa se aproximava, provando que os planos de Deus nem sempre seguem o rumo que esperamos. Sem perceber, Jefté estava sendo preparado para um chamado maior, algo que o obrigaria a voltar às terras onde um dia foi expulso. Em Tob, a vida corria quase como se o tempo parasse. Longe dos julgamentos de sua antiga casa, Jefté se libertou do sentimento de ser o filho indesejado e encontrou companheiros que também tinham sido deixados de lado. Eram pessoas que viviam à margem, ladrões, mercenários e almas feridas pela rejeição. Ainda assim, eles se uniram a Jefté, atraídos por sua coragem silenciosa e pela maneira firme como ele encarava as dificuldades. A liderança de Jefté surgia quase sem esforço. Não era baseada em ameaças, mas na compreensão genuína do que é ser descartado. Quem convivia com ele percebia a força de alguém que sobreviveu ao desprezo e, embora o mundo enxergasse aqueles homens como perdidos, Jefté os organizou em um grupo unido e determinado. Enquanto Jefté reconstruía sua vida em Tob, a terra de Gileade enfrentava um desafio terrível. Os amonitas avançavam com violência, destruindo plantações, queimando aldeias e aterrorizando o povo. O conselho de anciãos, composto por homens sábios, porém desesperados, buscava uma solução urgente. Sabiam que precisavam de alguém capaz de unir todo Israel e liderar a defesa contra o inimigo. Foi então que um nome começou a surgir: Jefté, o mesmo homem que Gileade um dia rejeitara. Apesar da ironia, os anciãos não tiveram escolha senão enviar mensageiros para implorar sua ajuda. Quando o encontraram em Tob, rodeado pelos homens que o seguiam, Jefté ainda carregava na memória a humilhação de ter sido expulso. As feridas do passado ressurgiram quando os anciãos pediram que ele se tornasse o comandante na guerra contra os amonitas. Jefté não escondeu sua indignação.
Vocês não me desprezaram? Agora precisam de mim? As palavras saíram carregadas de um amargor compreensível. Mesmo assim, os anciãos insistiram, reconhecendo seus erros e oferecendo a Jefté não apenas um pedido de desculpas, mas a garantia de que ele governaria Gileade se aceitasse liderá-los. Jefté sabia que esta era uma chance única de mudar seu futuro, mas também entendia que a responsabilidade era grande. Retornando a Gileade em circunstâncias muito diferentes, Jefté não foi recebido com aplausos. Muitos ainda o viam como o filho bastardo, mas agora ele tinha a autoridade concedida pelos anciãos. Em vez de partir para a batalha imediatamente, procurou o caminho da negociação, enviando mensageiros ao rei dos Amonitas. Com inteligência, explicou que Israel havia tomado aquelas terras dos amorreus sob a orientação divina, muito antes, e não dos amonitas. Em outras palavras, não havia motivo para que o rei alegasse direitos sobre a região. No entanto, o governante amonita ignorou o pedido de trégua. Ele queria conquistar Gileade, não ouvir justificativas. A recusa foi clara. Não haveria paz, apenas guerra. Diante disso, Jefté entendeu que, se as palavras não bastavam, chegara a hora de lutar. E ali começava uma etapa decisiva para o homem que outrora fora rejeitado, mas agora se ergueria para proteger o povo que um dia o expulsou. Na véspera da batalha, Jefté se afastou de tudo e de todos. Apesar de já ter lutado outras vezes, sentia que essa era diferente, pois carregava o destino de Gileade inteiro nas costas. Em meio a esses pensamentos, fez um ato de fé que marcaria sua vida para sempre. Prometeu ao Senhor que, se ele concedesse a vitória sobre os amonitas, a primeira pessoa que saísse de sua casa para recebê-lo seria oferecida como sacrifício. Com o coração cheio de determinação, Jefté reuniu suas tropas e avançou contra o inimigo. A luta foi dura, mas parecia que o próprio Deus combatia ao lado de Israel. Os amonitas, confiantes em sua vantagem numérica, foram surpreendidos pela coragem de um exército que tinha, antes de tudo, a força divina ao seu favor. Ao final, a vitória foi completa, e a ameaça que pairava sobre Gileade foi vencida. Porém, mesmo com o povo celebrando e cantando louvores, Jefté carregava um peso que só ele conhecia. Ao retornar para casa, cada passo ficava mais tenso. Ele temia o que veria ao abrir o portão. Quando finalmente chegou, o primeiro rosto que surgiu não foi de um servo ou de um animal, e sim o de sua única filha, irradiando felicidade. Ela correu para encontrá-lo, sem imaginar que trazia consigo o cumprimento do voto de seu pai. Naquele instante, o coração de Jefté se partiu. O homem que acabara de salvar uma nação inteira foi ao chão, vencido por sua própria promessa. Em lágrimas, explicou à filha o que tinha jurado ao Senhor. Surpreendentemente, ela não se revoltou. Com uma calma extraordinária, aceitou o destino traçado pelas palavras do pai e pediu apenas que tivesse 2 meses para se afastar com as amigas, lamentando a vida que não chegaria a viver. Foi assim que, pelas montanhas, a filha de Jefté passou seus últimos dias, chorando não apenas pela própria juventude interrompida, mas também pela dor que via nos olhos do pai. E, ao voltar, ela demonstrou a mesma coragem de Jefté no campo de batalha, cumprindo o voto que custaria tanto a ambos. Essa história, mesmo repleta de vitória e honra, aponta para o preço alto que um simples voto pode ter. Quando Jefté se ajoelhou na véspera da guerra, não imaginava as consequências de suas palavras, mas a fé e o dever que sentia para com Deus o levaram a cumprir sua promessa. E essa decisão marcou para sempre sua trajetória, deixando uma lição profunda sobre compromisso, sacrifício e a importância de pesar cada palavra diante do Senhor. Depois do sacrifício, o silêncio envolveu Gileade como um luto que ninguém conseguia ignorar. A vitória sobre os amonitas estava garantida,
mas a alegria do povo foi substituída por um pesar profundo. Jefté havia cumprido sua promessa, mas essa lembrança pesava em seu coração como uma sombra constante. Não demorou para que surgisse outro desafio. A tribo de Efraim, famosa por seu orgulho, atravessou o Jordão para confrontar Jefté. Eles se sentiram excluídos da batalha contra os amonitas e o acusaram de não ter pedido a ajuda deles. Chegaram até a ameaçar queimar sua casa. Com calma firme, Jefté lembrou que, quando Gileade precisou, ninguém de Efraim apareceu. Agora, depois de tudo, só vinham para reclamar os louros da vitória. As tensões se acenderam e em pouco tempo irrompeu um conflito doloroso entre irmãos, com mais sangue derramado. Novamente, Jefté venceu, mas cada triunfo parecia lhe custar um pedaço da alma. Por 6 anos, Jefté liderou Israel. Seu governo, embora respeitado, foi marcado por uma profunda melancolia. Ele havia sido chamado para libertar o povo, mas o preço disso fora altíssimo. Em cada olhar, via mais compaixão do que alegria, e mesmo a paz que conquistou não dissipava as lembranças. A casa que antes representava lar e afeto, agora era um local silencioso, cheio de ecos de tudo que se perdera. Ainda assim, Jefté cumpriu seu papel de juiz com honestidade e força. Era um líder improvável, escolhido por Deus, apesar das circunstâncias que o excluíram no passado. Sua vida reflete o modo como o Senhor nem sempre escolhe os mais óbvios ou perfeitos. Ele enxerga além das aparências, valorizando corações dedicados. As marcas de rejeição que Jefté carregava se transformaram em motivação para servir ao povo. Foi na dor que ele encontrou a força para lutar e vencer. No entanto, a história dele também nos adverte sobre a seriedade dos votos que fazemos diante de Deus. Palavras ditas em momentos de desespero podem ter consequências irreversíveis. A trajetória de Jefté deixa perguntas que atravessam o tempo. Como podemos lidar com nossas promessas? Até que ponto estamos dispostos a cumpri-las, mesmo se trouxerem sacrifício? E, acima de tudo, como encontrar esperança quando as escolhas que fazemos pesam tanto em nosso coração? Mesmo depois que sua história termina, as lições continuam vivas. Ele nos faz lembrar que Deus pode usar quem o mundo rejeita, que os compromissos assumidos sem reflexão podem mudar vidas para sempre e que, às vezes, a maior vitória vem acompanhada de uma dor que não se cura facilmente. Se você gostou desta narrativa, deixe seu like e espalhe essa mensagem abençoada. Que Deus te ilumine. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando outras lições poderosas da Bíblia. Estou deixando 2 vídeos especiais para você aqui no final. Um fala sobre como era o mundo antes do dilúvio e o outro lhe mostra como foi o dia em que Jesus desceu ao inferno. Vão lá conferir. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.